Hoje eu vou te mostrar o porquê que você deveria considerar investir na China, porque isso pode ser a sua jogada mais ousada na sua vida financeira. Pode ser que seja o seu maior erro. Fica comigo até o final do vídeo e eu vou te contar o que as grandes mídias, nem os cursos pagos têm coragem de falar em relação à China. Mas vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes, tá bom? Eu vou explicar para você o porquê os investidores estão de olho na China, alguns riscos de você colocar o seu dinheiro na economia chinesa, que às vezes ninguém conta para você, sobre como é de fato investir na China, como você faz para investir na China e como os investidores institucionais e os grandes também investidores estão olhando assim em relação à China, tá? Então, tenha paciência aqui com esse vídeo, vai ser um pouco mais longo, porém é o vídeo mais completo sobre investimentos na China. Então, paciência e fica até o final. Mas vamos lá. Por que os investidores de fato estão de olho na China, né? Bom, a China ela é uma das maiores, se não a maior economia do mundo, né? Dói às vezes para algumas pessoas assumir que a China é maior que os Estados Unidos, tá? Só que vamos lá. É o maior parceiro comercial de diversos países, incluindo o próprio Brasil. É líder mundial em tecnologia como 5G, inteligência artificial, painéis solares, carros elétricos. O governo está injetando dinheiro na economia, né, para mais de 400 milhões de pessoas acabar entrando ali na classe média chinesa e acabar consumindo mais, né, com muito mais potencial de crescimento interno. Mesmo com a pressão externa ao redor do mundo, a China ainda continua imprimindo dinheiro e injetando dinheiro na economia. Mas claro, né, que todo país grande enfrenta seus problemas, tem envelhecimento da população, uma dívida elevada com alguns governos e empresas, crise no setor imobiliário, como o próprio caso da Evergrande, tá? Atualmente está tendo essa tensão comercial e tecnológico também com os próprios Estados Unidos, né? Por mais que você não acredita, a China é conhecida como fábrica do mundo. E tem um motivo dela ser chamada desse jeito, não é à toa que a China é a fábrica do mundo, não é um apelidinho bonitinho que acharam para eles, tá? Eles têm indústria muito mais forte, exporta muito além de equipamentos industriais, tecnologias, eletrônicos, como os próprios iPhone, tá bom? Notebook e outra série de tipos de tecnologia. No caso político, a China ela tem uma filosofia muito diferente. Ela é governada por um partido único, tá bom? Que é o PCC, olha que sigla linda, né? Partido Comunista da China, que tem o controle total ali do Estado, das Forças Armadas e das principais instituições do país. E é claro que por esse motivo, alguns investidores, e que faz sentido ainda você ter medo, é claro, né? Eu ficaria assustado se você não tivesse medo de investir na China. Alguns investidores têm receio por conta da intervenção das estatais, ou seja, o governo entrando no meio das empresas privadas também, né? Você pode pegar o próprio caso do fundador ali da Alibaba, que acabou o quê? Criticou o sistema chinês, fez uma crítica ao sistema chinês e ele desapareceu misteriosamente. Depois de um tempo ele apareceu. Por isso que a gente tem alguns casos de bilionários ou milionários mesmo que desaparecem na China, né? Fora que o Estado se mete em empresas privadas, outros problemas também que são a falta de transparência na manipulação de balanços, ou seja, falsa auditoria do Estado, até mesmo com empresas públicas ou empresas privadas da China. Você não sabe, às vezes, se você vai olhar um balanço de uma empresa chinesa, se aqueles números é real ou se é manipulado, né? Tem risco também a China de sanções econômicas, também tem a guerra de chips, o problema de Taiwan, como já foi mencionado também a tensão comercial e tecnológica com os Estados Unidos. Agora, se você olhar para mim e falar, Vitor, seu comunista, eu não acho ético investir na China. Tá bom, eu respeito você, tá bom? Só que se você é de extrema direita ou de extrema esquerda, dependendo do político que você baba o ovo, você pode ser totalmente para você antiético, eu não ligo, tá? Mas para mim não é por quê? Se você usa um iPhone, né, a China produz o quê? Produz os vidros do iPhone, né? Faz o quê? Laser, chips, parafuso, tudo isso é produzido pela própria China, que faz a montagem dos iPhones, se você acredita ou não, tá? E essas coisas são o quê? Essenciais para os iPhones, tá bom? Tira o vidro do iPhone. Você não vai poder tirar o vidro do iPhone. Você vai tirar a lente, o laser, que é responsável pelo sistema de Face ID? Você não vai conseguir fazer isso, né? Você pode tentar tirar o chip, se você quiser. Pode ser que você tire o processador, né? É o quê? O modem 5G? E aí, você vai conseguir tirar? É tudo da China, meu querido. Então, para você, é relevante investir na China? Para mim, eu acho que é. Vamos pegar um exemplo da Tesla? A Tesla é uma empresa de carros elétricos dos Estados Unidos. Se você não sabia, se você vender um Tesla, a China automaticamente ganha dinheiro. Por quê? Porque o carro Tesla ele é um carro elétrico, ou seja, ele é movido a bateria. Agora, eu duvido você saber quem é que fabrica as baterias para a Tesla.
uma empresa chamada BYD, que é uma empresa de carros elétricos da China. Ou seja, as empresas americanas, para vender os produtos americanos, elas precisam da China. Então, por que você não precisaria da China também na sua carteira de investimento? Quando a gente fala em investir na China, né, a gente tem que olhar que é uma potência gigantesca. Não é à toa que os Estados Unidos está em guerra fria com a China. Por quê? Porque os caras têm motivo para isso daí, né? O Trump diz que tem motivo para isso, não que eu acredite muito. A gente não está falando de investir em Cuba, que é uma economia totalmente quebrada. A gente está falando da China, é o maior parceiro comercial do mundo. A China está chamando diversas empresas americanas para começar a iniciar a produção lá na China. A China está baixando impostos atrás de impostos, chamando as fábricas para começar uma produção maior, muito mais elevada. Então, assim, para você falar que é ético ou não pode estar usando celular que foi montado na China, você não pode comprar nada aqui no varejo brasileiro, tá? Que compra um monte de coisa, importa lá da China, dezenas de milhares de produtos chineses para vender aqui no Brasil. Você não pode comprar na Magalu, você não pode comprar nesses grandes e-commerces aí, tá bom? Você não pode usar uma roupa que esteja escrito feito na China, provavelmente você não vai pegar nada para você fazer que não seja na China, tá bom? Se você pegar a gola da sua camisa agora, você vai ver que está escrito que foi feito na China, tá? E quando a gente fala de investimento, não tem como a gente isolar um país inteiro igual a China, cara, pelo amor de Deus. É um país gigantesco, é um país exportador do mundo inteiro, a máquina do mundo. Não tem como você falar que investir na China é antiético. É a da máquina do mundo. Eu não estou falando que é o melhor lugar do mundo para se investir. Eu só estou falando para você pensar que você não pode excluir um país inteiro do seu radar, sabendo que a gente consome basicamente o comércio daquele país. Mas vamos lá, para você investir na China, tem algumas formas através do Brasil, outras também que eu gosto, que é abrindo conta em corretoras americanas. Aí, o puxa-saco dos Estados Unidos, as corretoras americanas oferecem produtos, né, chineses, né? Você tem a XP Investimento, que faz a parte internacional, você tem o BTG, que faz a parte internacional, você tem a Nombre, você tem a Evelyn, essas corretoras aí que já são americanas de fato. Essas corretoras são as mais famosas, né? Pelo menos a que eu acho que dolarizam o seu patrimônio de forma mais direta, de fato. Você coloca o seu dinheiro lá no mercado internacional, então dá para você investir na China por meio de ETFs, que são o quê? Os fundos de investimentos que são negociados, que têm as cotas, aliás, negociadas na Bolsa de Valores. Então, para investir na China, a gente vai usar ETFs. Lembrando que a China não é cassino, mas também não é democracia. Então, não adianta você tentar fazer análise fundamentalista nas empresas chinesas, sabendo que o governo pode e vai manipular os resultados. Tá bom? Mas começando pelo primeiro investimento, aqui no Brasil, nós temos o China 11. Esse ETF vai replicar o desempenho do índice MSCI China, composto por mais de 700 empresas chinesas de grande e médio porte. Esse ETF tem uma taxa de 0,30% ao ano de taxa de administração, só que a taxa total, incluindo o ETF no exterior, vai dar uma taxa de 0,89%. Ah, Vitor, mas tem taxa no exterior? Exatamente, porque esse ETF você vai investir diretamente aqui do Brasil, ele vai replicar um outro ETF que está ali nos Estados Unidos que investe na China. Então, por isso que você vai ter, muita gente não gosta por causa dessas duas taxas de administração. Porém, se você colocar na ponta do lápis que você vai mandar o seu dinheiro para fora, vai pagar o IOF para transformar o real em dólar ali, fazendo a conversão, pode ser que em alguns casos compensa você até investir no China 11. Outro investimento também é o MSCI, ele é gerado pela BlackRock. Ele vai replicar o índice que o China 11 também investe, né, que é o MSCI China Index. Então você vai ter Alibaba, Tencent, Holding, Meituan, JD.com e muito mais empresas, tá bom? Muita gente gosta desse ETF, por quê? Porque ele é muito mais diversificado, tá? Entre os outros ETFs internacionais. Ele tem uma diversificação em setores que é totalmente absurda, cara, porque você tem muito setor na China, tem muita empresa na China, então você consegue diversificar em mais de 700 empresas, diversos setores, né? Mas tem os principais, que são tecnologia, finanças, consumo e a taxa de administração desse fundo fica em 0,59%. Outro investimento também é o FXI. O objetivo desse fundo é replicar o desempenho do FTSE China 50, composto pelas 50 maiores empresas chinesas. E onde estão essas empresas? Na Bolsa de Valores de Hong Kong. Então, você tem empresas como Bank of China, Xiaomi Corp, China Construction Bank, Alibaba, ou seja, as 50 maiores empresas da China, ou seja, setores como tecnologia, finanças, consumos e também comunicação. Esse fundo
ele tem uma taxa de administração de 0,74%. KWEB, ou KWEB, como algumas pessoas queiram chamar, ele oferece uma exposição a empresas chinesas no setor de internet e tecnologia. O fundo conta com 0,70% de taxa de administração e o foco é as empresas de internet e tecnologia e consumo. Ó, ETF bem simplesinho aí. Aí tem outro ETF que é o ASHR, e aqui o bicho pega. Esse fundo replica o desempenho do índice CSI 300, que investe nas 300 maiores ações negociadas na Bolsa de Xangai, ações classe A, né? E Shenzhen. E claro que dentro desse fundo, a gente também conta com o quê? BYD e outras 299 empresas, cujo nome é meio difícil de ser citado e eu não vou citar porque eu não sei falar esse tipo de nome. Então, assim, é um fundo muito diversificado, né? Tem entre finanças, consumo, energia, saúde, tem a taxa de administração de 0,65%. Ou seja, é um fundo único que conta com exposição direta às ações classe A, diretamente no mercado chinês, né? Agora, dica de ouro para você, tá bom? Se você tem 25% ou 30% da sua carteira no mercado internacional, considera sim colocar a China na sua carteira. Quando você vai internacionalizar seu patrimônio, o primeiro lugar que você vai colocar é no mercado americano. Depois eu aconselho você a ir para a Índia e depois eu aconselho você a ir para a China, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo para investir na Índia, comenta aqui para mim nos comentários que eu trago alguns ETFs para vocês investir na Índia, tá? Só que quando a gente fala de China, coloca 2 ETFs, 3 no máximo, assim, né? 2, assim, eu já falaria no máximo para você, porque a China, ela não foi feita para você especular, tá bom? A China é esperar o crescimento do país e o longo prazo, mas muito longo prazo, tá bom, meu querido? E aproveitar as oportunidades de pouco em pouco, tá bom? Não é para você fazer loucura no mercado chinês, a China não foi feita para amador, tem que ter muito controle emocional. Você pode ver que grandes gestores brasileiros estão usando ETFs, porque não compensa você querer selecionar empresa, ou seja, selecionar ali, quero só BYD, não compensa fazer isso daí, meu querido, que às vezes o relatório pode estar o quê? Pode estar manipulado, tá? E confia no gestor, cara, que ele tem um monte de tela ali, ele está sendo bombardeado de notícias o tempo inteiro, tá bom? Se ele está indo de ETF, porque você, né, ser humilde, vai achar que é melhor do que um gestor que tem um monte de gente na equipe dele trabalhando para ele 24 horas por dia, tá bom? Então, tem um pouquinho mais de humildade quando a gente fala de um gestor de investimento. Tá? Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, lembrando que eu não estou induzindo a ninguém a investir na China, eu só estou falando para você considerar, não excluir um país que tem um apelidinho tão carinhoso chamado Máquina do Mundo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e fui!